Quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia, onde você está, no livro de Josué, capítulo 1, versos 2 a 8. E nós vamos estudar na vida de Josué o sucesso do seu ministério, o fato dele ter sido bem-sucedido na sua trajetória. Queridos, precisamos ter em mente que um servo de Deus, para ser bem-sucedido, ele precisa conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Ele também precisa conhecer a vontade de Deus, mas precisa também fazer dos seus caminhos e pensamentos os próprios caminhos e pensamentos de Deus. Isto é muito relevante, isto é muito importante na nossa caminhada como líder, como servo de Deus. E isto nós aprendemos com Josué, algumas coisas interessantes que fez dele um servo bem-sucedido. Primeira coisa, para sermos bem-sucedidos naquilo que propomos fazer para Deus, precisamos ser chamados pelo próprio Deus. O verso 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus chegou para Josué e disse: olha, Josué, Moisés morreu, já era, não está mais aqui, agora é a sua vez. Então você precisa dispor, levantar-se e juntos com este povo atravessar, passar o Jordão. Levanta-te, agora é a sua vez. Sim, precisa ser chamado pelo próprio Deus. Se Deus está chamando você para ser um pastor, se Deus está chamando você para ser um missionário, para ser um líder na igreja, um diácono, um ministro de música, um professor de EBD, dispõe-se então a servir ao Senhor nosso Deus. Segunda coisa, para sermos bem-sucedidos naquilo que propomos fazer para o Senhor, precisamos crer na presença de Deus. Nós não podemos ter dúvida em momento algum. No verso 5, Deus diz assim para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Meus prezados amigos, que promessa tremenda de Deus para Josué. Josué, você não estará sozinho, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Quando eu leio lá em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido amigo, meu irmão querido, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, eu e você, todos os dias. Precisamos crer na presença de Deus conosco, enquanto realizamos a obra de Deus. Isto é maravilhoso. Você pastor, você missionário, você crente em Cristo Jesus, você moço, moça, adolescente, criança, nós não estamos sozinhos enquanto fazemos a vontade de Deus. E isto faz de nós servos bem-sucedidos. Mas em terceiro lugar, para sermos bem-sucedidos naquilo que propomos fazer, precisamos ser fortes e corajosos. Olha o que diz o verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos naquilo que propomos fazer para Deus, naquilo que Deus colocou as nossas mãos para fazer. Oh, não tenha medo, meu amigo, não fique apavorado, não fique desanimado, seja forte
não tenha medo dos desafios que possam vir até você. Sim, precisamos ser forte e corajoso. Penso que Josué, quando ele chegava diante de uma cidade para conquistar com o seu exército maravilhoso, ele se lembrava desta palavra que o Senhor lhe dirigiu. Diante dos desafios, das provações de substituir um líder como Moisés, Josué precisou ser forte, Josué precisou ser corajoso. Sim, precisamos ser fortes, corajosos naquilo que propomos fazer para Deus, para sermos bem-sucedidos. Mas uma outra coisa que Josué nos ensina: se queremos ser bem-sucedidos, precisamos, meus queridos, confiar totalmente na palavra de Deus. O que Deus diz, Ele vai fazer. O verso 10 e 11 nos mostra isto. Então deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Deus disse para Josué: vocês alcançarão a terra, vocês irão possuir a terra, vocês irão atravessar o Jordão. Então Josué não duvidou, ele confiou totalmente na palavra de Deus. Meu prezado, para sermos servos bem-sucedidos, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Nós não podemos duvidar do que Deus diz que vai fazer, porque se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus diz que vai iluminar os seus passos, Ele vai iluminar os seus passos. Deus não mente e Ele não nos deixa sozinho. Ele está conosco. Precisamos confiar totalmente, sem reservas, na palavra de Deus. Mas uma terceira coisa que nós aprendemos com Josué: precisamos ter clareza sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. Isto nos faz forte, isto nos faz corajoso. O verso 1 e o verso 7: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, vamos ao verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué não tinha dúvida do que Deus havia dito para ele fazer. Ele foi corajoso, sabe por quê? Porque ele tinha certeza, clareza dos propósitos de Deus para a sua vida. Se você crer, se você não tem dúvidas que Deus o chamou para o ministério, que Deus o chamou para ser missionário, para ser um líder na igreja, se você tem clareza sobre isto, você será bem-sucedido. Os propósitos de Deus para a sua vida, meu prezado, precisamos ter clareza sobre eles, precisamos ter convicção deles na nossa caminhada. Mas Josué, para ser um servo bem-sucedido, precisamos amar a palavra de Deus sobre todas as coisas. O verso 8, Deus diz assim para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu amigo, meu amado, você quer ser um servo bem-sucedido na sua caminhada, como líder, como pai, como mãe, como filho? Não se afaste da palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Por isto que a Bíblia diz, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Sim,
Para sermos bem-sucedidos, nós precisamos amar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas a Bíblia ainda diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, que palavra maravilhosa! Pastor Demétrio, eu quero ser um servo bem-sucedido, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero ser bênção, eu quero ser usado por Deus. Meu querido, então você precisa ser chamado pelo próprio Deus, precisa crer na presença de Deus, precisa ser forte e corajoso nesta empreitada, precisa confiar totalmente na palavra de Deus, precisa ter clareza sobre os propósitos de Deus para a sua vida e principalmente precisa amar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Isto fará de você, isto fará de mim, isto fará de nós um servo bem-sucedido para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Deus, é no nome de Jesus de Nazaré que eu me dirijo ao Senhor. E quero orar, Pai, pela Igreja Batista e Memorial de Belo Horizonte, pela sua liderança, seu corpo diaconal, pela diretoria, o conselho gestor, por cada líder da igreja, para que possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. Oro também, Senhor, por todos que estão nos ouvindo agora. Ó Deus, que cada um de nós possamos seguir o exemplo de Josué, para fazermos diferença na nossa geração e nas gerações futuras. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, o seu ministério. E que os cuidados do Pai estejam sobre você todos os dias da sua vida. Amém.